Boa noite. Boa noite, Hamilton. Boa noite, César. Tudo bom? Boa noite, público querido, que eu estou vendo aqui, já temos várias pessoas nos assistindo, e eu fico feliz no Dia Internacional do Trabalhador, né? A gente no ar para falar sobre literatura de cordel. Nada mais apropriado, né, César? Nada mais apropriado, né? E antes da gente começar o nosso programa, eu quero lembrá-los, né? Para quem ainda não se inscreveu no nosso canal, o canal do Poetariado, por gentileza, inscrevam-se, né? Acione o lembrete, né? E acompanhem a nossa produção aqui, que além do programa, a gente também tem outros vídeos que a gente sempre coloca no YouTube, né? E como eu sempre costumo dizer, ao se inscrever no canal, você ajuda a divulgar a poesia, né? E a poesia agradece, né? E, Hamilton, eu quero lembrar, e já convidar o nosso público, né, que ao próximo mês, junho, estaremos comemorando 3 anos de Canal do Poetariado. Então, já deixo antecipado o convite a esse público que está nos assistindo e agradeço também a presença de vocês todos aqui nessa nossa edição. César, quero chamar a atenção de uma palavra que é muito importante para nós no programa, e justamente depois de um poeta italiano, poeta sonoro Enzo Minarelli, de Bolonha, né, da Itália, agora nós temos um brasileiro de raiz, de matriz, que é o Valdeci Nascimento, junto com Aderaldo Luciano, né, que vai fazer esse programa conosco. E é muito importante essa diversidade poética que nós estamos mapeando, né, no país e em alguns outros países também, etc., trazer essa potência da literatura transformadora, né? Eu acho que é um momento muito importante nesse 31º programa, né, César? 31º programa desses 3 anos. Exatamente. E vamos lá, né? Vamos chamar o Vanessa, né? Aliás, eu fiquei impressionado. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Vanessa. Boa noite, César e Hamilton. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estarmos aqui juntos para compartilharmos poesia e com o nome de um canal tão sugestivo, Poetariado. Olha que nome mais bonito. Hoje, no Dia do Trabalhador. Então, é muito significativo para nós que estamos nessa luta poética brasileira. Muito obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos, Vanessa. E ficamos muito curiosos em conhecer a sua produção, que é fantástica. Vanessa é considerado centenas de poemas. Um importante poeta cordelista brasileiro que segue a tradição dos grandes cordelistas, né, de Leandro Gomes. Leandro Gomes, o sobrenome? Leandro Gomes de Barros. Leandro Gomes de Barros e outros tão conhecidos no país, né? E, Vanessa, quando a gente chama para um programa desse, a primeira coisa que as pessoas gostam de saber é uma certa autoapresentação. Afinal de contas, quem que é o Vanessa? De onde que vem o Vanessa? Que influências que tem o Vanessa? Como que foi a formação do Vanessa? Para começar a compreender um pouco melhor a obra do Vanessa, né? Que a intenção do nosso programa é trabalhar justamente a formação, as influências e a obra, né? E também como que o poeta vê, a visão que o poeta tem da poesia, etc. Conte um pouco para nós, Vanessa, como que foi a tua formação em família. Você teve uma família enorme, né, de 14 filhos, né? Um pai e uma mãe assim muito inspiradores. Conta um pouco como é que foi a tua vivência primeira, para você dar nesse cordelista que nós vamos conhecer. Então, César e Hamilton, essa história começa lá no interior da Bahia, numa cidade que chama Ribeira do Pombal, mas que depois de Ribeira do Pombal desmembrou-se um novo município chamado Banzaê. E hoje eu digo que sou de Banzaê porque o meu povoado de Salgado passou a pertencer na divisão geográfica à cidade de Banzaê. O meu pai chama-se Alôncio e minha mãe chamava-se Rita, que por sinal hoje está completando 2 anos de sua partida, do seu encantamento. Então, com o meu pai foi que eu ouvi
as primeiras leituras, as primeiras letras do cordel brasileiro chegar em minha casa. Por quê? Porque o meu pai também é poeta. Ele contava histórias de cordel para nós. E nós, uma família que, na época, quando eles tiveram 14 filhos e 3 vieram a falecer. Então, nós, em casa de papai e mamãe, somos 11. Mas depois, já depois de muito tempo, meu pai separou-se de minha mãe e tem mais 4 filhos. Então, hoje, nós fazemos um total de 15 irmãos. E meu pai era esse homem, esse poeta que gostava de fazer verso e que lia muito cordel, e que lia o cordel que já ia de São Paulo. Ele sempre apresentou para nós um cordel nesse formato, que era o cordel da editora Luzeiro. E aí, ele lendo cordel para a gente, eu comecei a adquirir esse gosto por essa literatura. E, ao mesmo tempo que meu pai fazia cordel, que meu pai lia cordel, ele também é um cantador repentista. Ele fazia as cantigas de trabalho num evento que nós chamávamos lá de batalhão. O que era o batalhão? Era a reunião de 40, 50, até 100 homens, dependendo de quem convidasse para esse batalhão, para fazer o serviço na roça de outra pessoa que não estava tendo condição de fazer determinado serviço. Então, a gente se juntava, um grupo de homens, e íamos fazer esse serviço que era chamado de batalhão. O batalhão tinha 2 palavras para se aplicar ao batalhão. Um era o encontro dos homens e o outro era a cantiga que a gente cantava no batalhão. Então, daí esse nome batalhão, que no Brasil, em outros lugares, chama adjutório, ajuntamento. Aqui em São Paulo, não era o mesmo batalhão da gente, mas aqui tinha um costume de, aos domingos, as pessoas se juntarem para fazer a laje de alguém que não podia pagar. E era o mesmo adjutório, só faltava a cantiga de lá, do Nordeste. E aqui eu ainda presenciei várias pessoas de minha família se juntarem para fazer esse mutirão. Então, meu pai era esse cantador, que junto com outro cantador chamado Seu Dezinho, eles dois se tornaram os 2 cantadores mais importantes da região. Era a dupla mais conhecida. E eu sempre acompanhei meu pai nesses eventos. E logo que eu pude pegar numa enxada, meu pai até preparou uma menorzinha para mim, quando eu tinha lá por volta de 13, 14 anos, para eu começar a acompanhá-lo. E aí, com 15, 16 anos, eu já estava cantando, do mesmo jeito, cantando com o papai, com o Seu Dezinho. Quando faltava um, eu já era o outro que substituía. Então, fiquei muito conhecido na minha região, por conta de cantar batalhão, de tocar violão, de tocar cavaquinho. Eu aprendi a tocar violão e cavaquinho. Eu aprendi a tocar cavaquinho com 8 anos. Eu não aprendi logo o violão porque não alcançava. Meu tio mandou, tio Belo, que este ano também completou 3 anos de partida pela Covid-19, ele foi das primeiras vítimas aqui em São Paulo, ele me mandou um cavaquinho. Ele foi passear na Bahia em 86, e ele já me viu cantando com meu pai, que meu pai também tocava violão, e tio Belo chegou aqui e mandou um cavaquinho, e em 87 eu vim passear aqui e já sabia tocar o cavaquinho. Então, eu sou fruto, Hamilton e César, desta família que um pai, sempre amante da cultura, semeou a literatura, a música dentro de casa, e é daí que vem essa poesia que hoje se tornou minha profissão. Você tem um poema que chama-se justamente Tio Belo, né? Uhum. Um poema nato do cordelista, e eu percebi na grandeza desse poema que você recebeu muitos valores do Tio Belo. Uhum. Se você recebeu do teu pai, do Dezinho, a letra, a literatura, as histórias, etc., você recebeu muito amor humano do Tio Belo, né, que contaminou, inclusive, a sua obra. Qual que é a influência que Tio Belo tem na sua obra, você sabe dizer? Tio Belo foi essa pessoa que me presenteou, né, com o cavaquinho. Sim, Tio sim. Belo me deu meu primeiro relógio, me trouxe para passear aqui em São Paulo, queria que eu ficasse aqui para estudar, me levou num colégio particular na época. Em 89,
e ele disse, olha, se você quiser ficar aqui, eu vou lhe botar para estudar aqui. É tudo por minha conta, mas mesmo assim eu não quis. E quando foi no ano 2000, logo na chegada da Covid no Brasil, no dia 12 de... Eu internei tio Belo, eu acho que dia 6 de abril, e no dia 12 tio Belo faleceu da Covid. Ele passou até no Fantástico, ele foi o primeiro personagem no Fantástico daqueles casos, os inumeráveis, não sei se vocês lembram desse quadro. E aí eu fiz o poema para tio Belo. Este livro, Hamilton e César, este livro aqui está cheio de homenagens póstumas, porque eu estava preparando esse livro, Entre Lágrimas e Sorrisos, para lançar em 2019. Não lancei. Aí veio 2020, chegou a pandemia, eu também não lancei, porque todo mundo parou gráfica, parou tudo, né? E aí tio Belo morreu. Gregório, que era o dono da editora Luzeiro, que é outro personagem importante na minha história como escritor, também tinha morrido em 2019. Aí eu já tinha feito um poema para tio Belo, depois, ou para Gregório. Aí depois tio Belo morre em 2020 e minha mãe morre em 2021. E aí o livro foi lançado em 2021. E aí neste livro tem essas 3 homenagens póstumas a essas 3 pessoas. Então eu vou ler um pouquinho aqui do poema sobre tio Belo, porque eu já estou começando a me emocionar aqui. Foi no dia da Páscoa que eu fiz esse poema, porque eu acho que tio Belo, no dia que morreu, era na Páscoa. Na Páscoa, que é passagem, a morte usou seu martelo para, com sua pancada, desabar o meu castelo, feito nas vigas de amor, construídas com tio Belo. Sempre foi como o papai, apontando o meu caminho. Deu-me o primeiro relógio, o meu primeiro cavaquinho, o meu primeiro gibi e me levou ao parquinho. Quando eu estava por São Paulo, no meu tempo de criança, ao passear com tio Belo, tinha plena confiança. Tudo me causava medo, mas só ele a segurança. Lembro-me que aos 10 anos, junto aos outros eu chorava, contudo, vendo tio Belo, meu coração sossegava. Ao sentir sua presença, o meu peito se acalmava. Às 3 horas da manhã, horário de trabalhar, eu sempre lhe acompanhava, pois não queria ficar. Sem tio Belo o dia inteiro, que me endanava a chorar. Passava o dia ao seu lado, numa banca de jornal, como um filho junto ao pai, numa vivência legal. O que vivi com tio Belo foi bastante especial. Comprou-me o melhor sorvete, deu os melhores brinquedos do seu tempo de infância, ele contou-me os segredos. Escutando as suas histórias, aprendi a vencer meus medos. Um dia ele me chamou, vem aqui morar comigo, pagarei o seu colégio, darei o melhor abrigo, você estando ao meu lado, jamais correrá perigo. Recusei o seu convite, sem desfazer nosso elo, nossa relação profunda, neste poema eu revelo, nem vivendo 2 vezes, pago o que devo a tio Belo. Muito obrigado por tudo, por seu grandioso amor, pela solidariedade, pelo gesto acolhedor, fez o caminho para o céu e hoje é seu morador. Então, por aí vai essa pequena homenagem que eu acho que tio Belo merece. O poema continua ainda, né? O poema ainda continua, né? O poema ainda continua, é maior um pouquinho. Uma visão assim da importância do tio Belo no seu trabalho, né? É. Muito bom. César? O som, César, tá mudo o seu. Cara, essa falha todo o programa eu começo. É normal, invariável. Né? Já estou até acostumado. Eu começo a falar e ninguém ouve, ninguém me entende. Mas, Vanessa, eu queria te perguntar sobre o Dezinho. Quem é o Dezinho na sua formação literária? Porque você tem, inclusive, vou até mostrar aqui, um livro, Peleja de Alôncio com Dezinho. E eu queria saber mais
sobre essa figura chamada Dezinho. Aliás, cuja pronúncia até o Hamilton me colocou em dúvida, é Dezinho ou Dezinho? Bom, lá no Dezinho. Nordeste a gente chama Dezinho, né? Tem Dezinho. vários Dezinhos. Aqui para o Sul, aqui no Sudeste, eu não sei se fica Dezinho, mas lá era Dezinho. Lá é Dezinho. Lá tinha uns 3 Dezinho. Você acredita que eu faço essa homenagem? Conheci seu Dezinho, conheço a família toda, hoje em dia, filhos, netos, e eu não sei como é o nome dele. Olha que desleixo meu, nunca perguntei. Sei que ele era conhecido por todo mundo como Dezinho. Olha, neste programa, vocês pediram que a gente homenageasse, que eu homenageasse um poeta que já tivesse partido. E eu achei muito justo fazer essa memória de seu Dezinho. Seu Dezinho é esse que está aqui nesse desenho de xilogravura. Por quê? Porque seu Dezinho foi o grande companheiro de meu pai nas cantorias de batalhão. E seu Dezinho era esta sumidade, era a dupla com o papai. Porque o batalhão, César e Hamilton, e para quem está nos assistindo e não sabe, o batalhão, a gente cantando, era formado um eito. E papai ficava numa ponta e seu Dezinho numa outra ponta. E entre eles dois, 30, 40 homens, os que quisessem responder o refrão. E a batida da enxada, conforme a gente ia cantando, fazendo o trabalho da limpa da terra, da monda da terra, a gente ia cansando, porque íamos cantando, e a enxada criava um ritmo próprio que a gente acompanhava com a cantoria. A batida da enxada dava o ritmo da cantoria. Então, quando o papai cansava, entregava a seu Dezinho. Quando o seu Dezinho cansava, entregava para papai. Quando eu comecei a cantar, eu ficava ou no meio ou numa outra ponta. Então, nós íamos revezando o repente, porque o repente era só o repentista e com uma voz chamada segunda. E o refrão, que todo mundo cantava, 30, 40 homens, aí era todo mundo. Então, de longe se escutava essa voz. E seu Dezinho tinha um timbre de voz maravilhoso. Seu Dezinho cantava, a voz dele, a gente no fim da tarde, nós estávamos cansados porque a poeira entrava na garganta e a gente ia ficando rouco. Seu Dezinho não ficava, todo mundo ficava admirado. E ele era um senhor negro, baixinho, e aí todo mundo nos batalhões botaram o apelido dele de Tourinho. E era assim, um apelido, hoje a gente tem que ter cuidado com os apelidos, mas esse apelido de Tourinho com ele, era um apelido carinhoso que ele adorava, ele não se importava. Por quê? Porque ele era baixinho. E seu Dezinho era esse repentista maravilhoso. Meu pai não conseguia cantar coco, que é aquela cantoria mais embalada, mais veloz. E seu Dezinho cantava. E aí ele também batia pandeiro. Então, à noite, às vezes que a gente terminava o batalhão, o serviço na roça, e continuávamos na casa do morador, porque às vezes a festa se estendia até 10 horas da noite, até quando tivesse gente cantando, a gente ficava. Então, seu Dezinho cantava o coco, e foi com ele que eu aprendi. Então, o seu Dezinho cantava um coco, ele dizia assim numa cantoria: minha senhora, por que chora esse menino? Chora de barriga cheia, somente para atormentar. Entre para dentro, palmatória tá no torno. Dê um bolo nesse corno, faça ele se calar, que eu quero ver bambu rolar. E a partir disso ele ia fazendo os repentes. E eu aprendi isso com seu Dezinho. E ele morreu já tem quase uns 30 anos, e foi um personagem importante na nossa cidade, no nosso município, mas infelizmente não é lembrado. O único registro que tem dele é esse cordel, que eu começo dizendo assim nesse cordel: pedi o saber a Deus é praxe dos cordelistas, e o mesmo eu faço agora, pedindo a Jesus as pistas para narrar a contenda entre dois bons repentistas. O improviso é complexo, mas não tem um só caminho, por isso, Deus, nesta estrada, peço-lhe um empurrãozinho para descrever a peleja de Alonso com Dezinho. Já somos acostumados a ver repentistas cantando e acompanhando os versos
2 violas tocando. Entretanto, essa disputa aconteceu trabalhando. No interior da Bahia, Nordeste é a região, ajuntam-se vários homens e se formam um mutirão chamado em Banzaê, por todos de batalhão. E aí eu dou uma explicação do que é o batalhão, do que é essa cantoria, e lá na frente eu saio de cena e aí entra papai Alonso cantando com Dezinho. Aí seu Dezinho aqui vai ser o boi, o tourinho, como o povo chamava, e papai vai ser o vaqueiro, porque eles começam um diálogo. Aí papai diz: sou um vaqueiro afamado, pego qualquer boi sozinho, ainda mais sendo pequeno e mole feito Dezinho, de outros correu bastante, mas eu lhe pego tourinho. Aí seu Dezinho respondeu: entro por mata e caminho, e você não me acompanha, pois correndo atrás de mim, o seu cavalo se acanha, vem metido a estrategista, mas volta sem artimanha. Aí papai diz: se meu bigode se assanha, pego até o pensamento, o meu cavalo cansado, cansando, nem que seja num jumento, prendo-lhe amarro e capo, e começa o seu tormento. Aí Dezinho: eu sou veloz como o vento, nunca me viste correndo, já pegou tourinho manso, mas não pegue eu remetendo, porque se sair com vida, ficará quase morrendo. Aí Alonso responde: eu olho e não estou vendo um touro para me enfrentar, mesmo tu correndo muito, eu posso lhe acompanhar, porque 3 passos dos teus basta um meu para alcançar. Aí Dezinho: vaqueiro vai estudar para conhecer mais o campo, minha pequena estatura faz de mim um pirilampo, arame não me segura, quebra o poste, arranca o grampo. E aí, Hamilton e César, eles seguem a disputa, depois cantam um mote, e é assim que eu fiz esse registro, porque seu Dezinho teve essa importância e foi uma pessoa que alegrou muito as nossas festas, os nossos batalhões na região. Meu pai, felizmente, ainda é vivo, o batalhão não existe mais, mas tem esse registro importante da nossa história acontecida lá em Banzaê, na Bahia. Esse foi o útero da sua vida poética, né? Foi a base, né? Agora, César, que país é esse? Que loucura é essa? Cada vez o Brasil me emociona cada vez mais, quer dizer, 100 pessoas dentro da produção, aquela produção dura, transformando o bruto dia em poesia, com um batalhão de 100 pessoas cantando e o povo vendo naquele cenário. Isso é uma maravilha, essa é uma maravilha que eu acho que nenhum país tem. Essa é a grandeza da diversidade brasileira, essa é a poética do Brasil, é uma maravilha, uma maravilha. Vanessa, uma das coisas que eu observei nas conversas que a gente teve na pré-produção do programa, você recusa terminantemente o termo literatura popular. Poeta popular, né? Poeta popular. Né? E isso é um assunto que eu acredito que interessa não só a mim, ao Hamilton, mas a todo o nosso público, né? Porque é uma questão de categoria, né? E, queramos ou não, a gente está sempre obrigado a classificar, colocar em caixinhas, né? Até para saber que lugar na estante vai o livro. Viu? Eu sou poeta, o Vanessa é poeta popular. Né? É assim. Vou chamar um poeta popular aí, vamos chamar um poeta popular, ele já está... Então, explica para a gente qual é a sua concepção a respeito dessa diferença de categoria. César e Hamilton, é uma questão porque se criou categorias e parece que é como o curral da apartação, porque aquelas pessoas que não frequentaram os bancos universitários sempre são tratados como menores, como poetas menores. E quando a gente vê Leandro Gomes de Barros, que mata de inveja muitas pessoas que não conseguiram viver de literatura e que fez um livro, mesmo tendo vindo dos bancos escolares, e o livro encalhou.
e Leandro, depois de morto, mais de 100 anos, continua sendo best-seller. O termo popular, eu sou resistente a ele, mas foi com o tempo que eu fui aprendendo, porque foi o estudo. Estudar, eu não estou falando contra o estudo, não. Estudar é importante. Se não fosse, eu não tinha ido, me mudado da Bahia para ir fazer universidade na Paraíba, onde eu não conhecia ninguém, e também na terra onde Leandro Gomes de Barros nasceu. Então, eu rejeito, porque quando é para se pagar o cachê a mim, que sou considerado popular, o cachê meu é menor do que aquele que é tido como medalhão da literatura. Já vou dar 2 exemplos a vocês. Em 2 momentos, 2 eventos acontecidos aqui em São Paulo, fui fazer uma palestra e tinha lá, eu ia fazer uma abertura de um evento para 3.000 pessoas. Aí atrasaram o evento. Na hora de cortar o tempo, adivinhe de quem cortaram? O meu, mas não cortaram do figurão que era tido como o medalhão da literatura. Outra vez, também aqui em São Paulo, e isso é no Brasil todo, estava eu fazendo um evento também para mais de 500 pessoas. A minha fala agradou muito mais do que o considerado medalhão, ao ponto dele mesmo me convidar, porque os professores já estavam se torcendo, já estavam querendo se levantar. Aquelas falas enfadonhas, sabe? E aí o cachê, eu agradando mais, meu cachê é menor. Quando se corta o tempo, se corta o meu. E também é chamado de popular para dizer, não, isso não tem valor literário, não. Eu estou lendo Carolina Maria de Jesus e eu estou vendo ela passar pelo mesmo problema, gente dizer na cara dela, não, você não faz literatura, não. E ela matou de inveja centenas de medalhões da literatura brasileira que faziam os livros e encalhavam. E ela, considerada semi-analfabeta, no ano de 1960, ela teve o livro mais vendido do Brasil, 100.000 exemplares, uma cifra que ainda hoje mata de inveja muita gente. Então, eu sou contra por isso, porque César e Hamilton, para mim, não tem poesia erudita nem popular, para mim vai ter a poesia. Vai ter a poesia. E a poesia, como diz Aderaldo, que vai falar aí daqui a pouco, mas eu vou aqui tomar de emprestada a fala dele, a poesia aflige todas as classes sociais. Então, seu Dezinho, que era analfabeto, fazia poesia do mesmo jeito que papai, que era alfabetizado. Então, você veja, não é o estudo que nos faz poeta. Agora, claro que estudar é sempre bom e vamos incentivar sempre o estudo, mas não é porque veio do grande centro ou porque veio do banco universitário que vai escrever melhor do que eu ou melhor do que qualquer outro poeta. É este curral da apartação que eu sou contra. A poesia é a poesia. E aí, isso vai depender de cada um, se você é grande poeta, se você consegue ser mais engenhoso, consegue botar mais arte, consegue botar mais poesia, parabéns para você, mas não é o seu lugar de nascimento, não é a sua escolaridade, não é esse tipo de coisa que vai fazer sua poesia maior ou menor. Então, é por isso que eu sou contra a essas nomeações, popular, erudito. Para mim, cultura é cultura, literatura é literatura. Uma outra vez, alguém veio me dizer também, você faz uma poesia regional, sua literatura é regional. Eu digo, então, Machado de Assis também é, né? Aí a pessoa ficou olhando assim para mim. Eu digo, porque se for para medir por região, já que eu sou do Nordeste, a minha é regional do Nordeste. Machado de Assis é carioca, é regional do Sudeste. Uma pessoa como Machado de Assis, como qualquer outro poeta, não tem isso. E feliz daquele. Agora, tem uns poetas que se sobressaem, mas não é por causa da região, não é por causa do lugar que nasceu, porque é grande mesmo. Machado se tornou universal. Vai fazer o quê? Ai, ai, que um de nós que estamos aqui hoje na peleja, fazendo poesia,
tentando vender livro, acreditando nesse mundo literário. Se a gente tiver o engenho, tiver o meio, conseguir, tomara, mas não é por causa da minha região. Então, é por isso que eu sou contra. Eu acho que há esse tipo de nomeação. Acho que a poesia é a poesia. Não tem poeta popular nem erudito, tem o poeta. E cada um faz a sua poesia do seu jeito e vai estudando. Por exemplo, eu, que vivo há 22 anos de literatura, há uma evolução muito grande de 22 anos atrás para hoje no que eu escrevo. Melhorei a rima, melhorei a narrativa, melhorei o argumento, melhorei o conteúdo, mas isso é processo de trabalho. Então, é por isso que eu rejeito, sabe, César e Hamilton. Para mim, vai existir sempre a poesia. Vanessa, é muito interessante isso que você está colocando, porque às vezes o poeta vende a ideia de que vive de literatura, né? De que vive de poesia. Mas pouquíssimos são os poetas que talvez tenham vivido de literatura na literatura brasileira. Só a gente vê, Vinícius de Moraes era diplomata, né? O Guimarães Rosa era diplomata, Paulo Leminski era publicitário, João Cabral de Melo Neto era João Cabral Neto era diplomata, né? O Drummond, funcionário público, e por aí, assim, sempre tem outra fonte de renda. E você é uma pessoa que vive há 22 anos de literatura, puramente de literatura. Estou vendo aqueles livros, a parede pintada, é tudo do seu rico dinheirinho da literatura. Né? Ali tem também dos amigos, né? Mas os meus estão ali, aqui, tem um bocado. Sim, mas as redes de solidariedade fazem parte também, né? Mas eu digo assim, mas porque você publicou cerca de 200 mil entre livros, entre edições de livros e folhetos, concorda? Né? Uma quantidade enorme de livros adotados em escolas em São Paulo, livros premiados pelo Ministério da Cultura, né? E não é só livros que com autêntico sucesso editorial na editora Luzeira e fora dela, com várias editoras brasileiras, né? Como é que você justifica esse apelo à literatura de cordel para impulsionar a carreira de uma pessoa para que viva de literatura? Como que é isso? Num país tão desigual como o Brasil, o que significa isso? Hamilton e César, eu saí de casa, eu até mandei aí a capa do cordel. Ô César, se você puder, coloque aí Dom Mário Zanetta, pastor, amigo e irmão, a capa desse cordel. Foi o primeiro que eu publiquei. Eu saí de casa, César e Hamilton, no ano de 98, isso aí, esse aí foi o meu primeiro cordel. É a biografia de um bispo da diocese de Paulo Afonso, na Bahia. Eu saí de casa para ir ser padre. E a minha pretensão era entrar no seminário. É tanto que eu fui com um padre, me embora com um padre chamado Padre Ramos, que foi o primeiro padre de Banzaê, e me levou para estudar em Paulo Afonso. Só que chegando lá, o tempo foi passando e eu terminei passando no vestibular para História, no estado da Paraíba. E aí fui fazer História, pensando que talvez depois fosse para o seminário. E terminei não indo para o seminário. E eu lancei esse cordel sobre Dom Mário no ano de 2001, porque minha irmã Everilda estudava aqui em São Paulo serviço social, e o professor falando, Hamilton, na universidade, falando dessa literatura chamada cordel, que era uma literatura do Nordeste, e aí minha irmã disse, eu tenho um irmão que faz cordel. Aí ele disse, pois traga ele aqui para falar para nós. Aí ela disse, mas ele mora na Bahia. Aí ele chame assim mesmo. Aí eu vim pagando do próprio bolso, passagem, tudo, mas já trouxe o cordel de Dom Mário na bagagem. E aí lancei aqui. Uma pessoa me enviou nessa palestra na Unisa, era uma professora na DRE, aqui em São Paulo, na diretoria de ensino, já me convidou para fazer um segundo cordel, que era sobre Paulo Freire. Paulo Freire ia completar 5 anos de morte naquele ano de 2001. E aí fiz esse cordel e depois retornei à Bahia e fui fazer o vestibular e passei e fui embora para Paraíba. Só que aí o cordel não parou mais. Por quê? Porque o cordel
Eu vendi a primeira edição de Dom Mário de 1.000 exemplares, vendi em cerca de 2 meses. Depois, esse sobre Paulo Freire foi feito e distribuído aqui para o André em São Paulo. Depois, esse aí já é a segunda edição que eu fiz 20 anos depois. Fiz recentemente essa edição, no ano passado. Foi lançado no ano passado. Então, 20 anos depois, eu relanço Paulo Freire. Melhorei, estudei mais, li Paulo Freire, porque na época que eu fiz, eu nunca tinha ouvido falar nele. E aí, me mudei para Paraíba, lá eu não tinha emprego, o cordel começou, eu fazia uma universidade pública, mas tinha aluguel, comida, transporte, o cordel, Hamilton, começou a pagar essas contas. Então, eu não parei mais, e comecei a lançar, e lançando e vendendo, sempre vendendo 1.000 exemplares, fazia 1.000 exemplares, vendia. Resultado, quando eu terminei a faculdade, aí eu não tinha uma outra profissão, eu não queria ser professor, porque eu tinha dado aula 2 anos e eu não gostei da experiência, eu vi que não era minha vocação, eu disse, é o jeito de viver de literatura. E aí parti para cima, vim-me embora para cá, para São Paulo, que aqui tinha mais editora, tinha aqui a principal editora de cordel do Brasil, que era a Luzeiro. Eu me mudo para cá, a Luzeiro já estava com um cordel meu para publicar sobre Canudos, o massacre de Canudos. Eu venho para cá em 2007 e em 2008 eu comecei a assessorar o senhor Gregório Nicolò, que ele era o dono da Luzeiro, era um italiano, amava o cordel, mas ele precisava de um poeta, porque o cordel tem as suas especificidades para ser lançado. É preciso olhar a narrativa, poesia, rima, métrica, e aí eu passei a auxiliar Gregório e a publicação foi só aumentando. E aí, aumentando, também comecei a ser publicado por outras editoras, por exemplo, a Nova Alexandria, que começou em 2008 uma coleção chamada Clássicos em Cordel. Fui convidado por Marco Aurélio para escrever o Memórias Póstumas e a Escrava Isaura, Marco Aurélio e Rosa. Rosa é a dona da Nova Alexandria. E depois lancei O Pequeno Polegar e a Branca de Neve pela Panda Books, e assim, Hamilton e César, a coisa foi tomando forma, eu procurando estudar, aprender cada vez mais, ainda não estou bom não, mas estou melhorando, porque todo mundo que estuda melhora, a gente estuda para abrir a cabeça, para você entender melhor a sua poética e a poética dos outros, e sei que nesses 22 anos já são 100 obras publicadas e 230.000 exemplares vendidos. O livro Martírio da Mãe por um Filho Drogado foi premiado pelo Ministério da Cultura, e o livro A Branca de Neve foi adotado pelo Ministério da Educação, quando a gente tinha governo, né, que agora voltamos a ter de novo, felizmente, mas nos tempos áureos, 2010, 2012, que o Ministério comprava livros, então esse livro foi comprado, e eu sei que de lá para cá, a poesia, a minha poética, a minha produção poética tem crescido, tenho aprendido muito, tenho estudado, e é isso que tem sido a profissão, César e Hamilton. É essa persistência, é trabalhoso, e o apoio, uma rede de apoios, porque a gente, mesmo vivendo, mas a gente tem aquelas pessoas, né, que apoiam, que dão incentivo. Nos últimos 6 anos foi uma tragédia para se viver de cultura no Brasil, de literatura, mas consegui sobreviver e aqui estamos. É isso um pouco da síntese de viver de literatura. Eu acho que está na hora de chamar o Aderaldo. Né? Comunicação. Na hora de chamar Olá, o nosso... Aderaldo, boa noite. Prazer tê-lo aqui. Obrigado por aceitar o convite do Vanessa para comentar a obra dele. Né? E seja bem-vindo. A palavra é toda sua. Não esquece de ligar o microfone.
Boa noite, César, Hamilton, boa noite, Vardeci, o amigo que me concedeu a oportunidade de ser elevado a irmão, né? Me abraçando em sua casa, me apresentando à sua família. Queria louvar a presença, né, de Dona Rita, né, a mãe do Vardeci, aquela que me acolheu e que há 2 anos nos deixou no dia do trabalho, né, uma pessoa que trabalhou a vida toda. E ela gentilmente, né, me chamava de bagaceira, né, isso eu nunca vou esquecer, a gente brincava muito, fazendo verso ali na hora, né, e estar aqui, né, com o Vardeci é muito bom, estar aqui com vocês, estar aqui observando, né, o depoimento do Vardeci, é muito importante. Não estou aqui também para respaldar qualquer tipo de poética, né, que venha das mãos do Vardeci, mas para falar da importância desse poeta para a literatura brasileira, né? E nesse universo, ou nesse oceano, né, que chamamos de cordel brasileiro, que ele tão veementemente defende, né, esse nome, né, do cordel brasileiro, e tão veementemente defendeu ainda há pouco essa mudança de paradigma, né, de poeta popular para poeta, simplesmente, né, cortando essa cauda, nesse rabo que colocaram, né, para qualificar o poeta, para adjetivar o poeta. Nós que trabalhamos tanto com os poetas, dizendo, olha, vamos usar o adjetivo só e tão somente quando for necessário, né? Então vamos cortar aqui esse adjetivo popular. O Vardeci faz isso muito bem, chamando a atenção para as questões políticas e, sobretudo, chamando a atenção para que todas as divisões, todas as classificações que foram feitas, né, em relação à poesia, sobretudo a poesia do povo, né, foram feitos geralmente por pessoas que não são do povo, né, com as costas voltadas para o Brasil e com o olhar voltado para a Europa e daqui, de vez em quando, com um olhazinho, né, de soslaio para a América do Norte, né? E Vardeci defende justamente o contrário, né? Você se voltar de frente para o Brasil, ao invés de olhar para o norte, olhar para os Andes, né? E começar a fazer esse diálogo entre a brasilidade, né, e os nossos irmãos dos Andes, né? A poética do Vardeci vai toda por esse caminho, né? Ele tem militado, aí quem lê a obra do Vardeci vai ver, né, tudo isso que ele falou aí, né, vai ver pontual lá nas obras dele, nos caminhos que ele resolveu para a obra, né? Ele tem basicamente um tríplice caminho, né, quando escreve cordel. Ele tem o caminho, né, o caminho biográfico. Ele inicia, inclusive, na vida cordelística, né, pela biografia do bispo, né, o Dom Zanetta, mas no outro lugar, quando eu digo que ele inicia, porque é o primeiro que ele publica, né, é uma publicação bonita, inclusive, né, depois ele vai pelo gracejo, né, pelo humor, né, com uma força muito grande, né, porque quando ele escreve para o humor, ele escreve também para declamar, e ele declamando é uma sumidade. Então, ele vem da biografia do humor, parte para a política, né? Ele tem um primeiro cordel chamado o perfil do político brasileiro, em que ele abre, né, aqui as qualidades, as virtudes e os vícios da política brasileira. Depois ele vai entrando pelos costumes, né? Ele vai observando os costumes, depois ele entra no outro viés da história de encantamento, daqui a pouco ele está adaptando clássicos da poesia infantil, daqui a pouco ele está escrevendo e assumindo a luta político-partidária, né? Observando os costumes sociais, as vicissitudes da política brasileira. Então, vai ser essa multiplicidade de temas, né? E, ultimamente, com essa prensa que nós levamos de um governo nazifascista, né, o Vardeci assume de vez a trincheira da resistência, do engajamento, sem perder a ternura
né, porque escrevendo com lirismo e aqui e acolá, né, escrevendo também com a ponta da lança épica, né? Aliás, saíram agora saíram dois livros, né? Esse, né, que é o bolsonarento, que ele vai falar daqui a pouco, né, que é um diálogo. Nós temos pregado durante muito tempo, Hamilton e César, temos pregado o diálogo do cordel com outras artes, né, para que o cordel se insira no todo cultural brasileiro, né, no todo artístico brasileiro, e ele acaba de lançar esse livro com Paulo Batista, né, sobre um livro que dialoga cordel com charge política, né, isso é uma coisa maravilhosa, é louvável, mas anteriormente ele já lançara um livro pela editora pela Panda Books, né, chamado Cobra Dourado, né, adaptando uma lenda brasileira, uma lenda interessantíssima, né, do norte, né? Então ele faz esse caminho maravilhoso. Ele sabe o caminho das pedras dentro do rio, né, e sabe os caminhos das cavernas mais profundas, né, na brasilidade, na terra Brasilis, né, na terra do Brasil. Então, Guarnecy é essa figura riquíssima, né, conhecedor da história, historiador de formação. Ele diz, porque tem que estudar, mas ele é um historiador de formação. O trabalho de monografia dele é sobre o batalhão. Aliás, esse livro do batalhão, esse folheto do batalhão que ele lançou, nós temos conversado muito para ele lançar numa edição luxuosa, né, com as músicas do batalhão. Ele leu aqui, nessa peleja de trabalho entre Alonso e Bezinho, né, que ele chama, e que para mim é uma das obras mais importantes, né, da etnografia baiana, ali da região de onde ele nasceu, de Banzaê, do norte da Bahia, né, e é necessário trazer isso com mais iconografia, com mais documentação, porque realmente tem que expandir esse texto, né, porque é um texto importantíssimo, que foi lançado pela editora Cruzeiro num formato pequeno, mas que tem páginas poéticas belíssimas lá dentro a respeito. Cito, inclusive, essa estrofe que abre o folheto, que eu queria até que ele lesse de novo, que para mim é uma das mais bem construídas do cordel no Brasil. Então, o Guarnecy é isso, né? Deixa aí, vamos ver aí o que é que ele vai dizer, mas eu estou aqui mais para agradecer do que para louvar, né? Porque lembro muito bem quando eu conheci, né, amigos que estão aqui na live, César e ouvintes e telespectadores, né, do YouTube, né, nós nos conhecemos na cidade de Guarulhos, né, numa coisa que se chamava lá, estava se chamando de Salão do Cordel, né, e eu tinha ido para lá para lançar um livro. Eu conversei com o João Gomes de Sá, que é outro poeta, que estava na organização. Saí de noite, meia-noite do Rio de Janeiro, vim lançar esse livro, cheguei lá, encontrei Guarnecy vestido de terno. Ele estava com um terno elegantíssimo, né? E eu digo, quem será? Eu digo, aquele deve ser o prefeito, dona. Eu fui correndo nessa mesa, né? Quando chegou lá, Guarnecy, ele nem me deu bola, né? Eu perguntei, onde é que eu encontro o João Gomes de Sá? Ele disse, você tá por aí. Eu saí correndo. É importante falar que o Aderaldo, né, a gente não apresentou o Aderaldo, né, César? O Aderaldo é poeta e é mestre e doutor em literatura, ciência da literatura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? E tem se dedicado a vida inteira a estudar o cordel e, especialmente, a obra do Guarnecy. Ele conhece, como já demonstrou, bastante, né? Só uma observação antes do Guarnecy. Na verdade, o Guarnecy está na minha tese de doutorado, viu, Hamilton César? Ele está na minha tese com esse trabalho. Ele tem um poema, né, que chama Iniciação Sexual na Zona Rural, né? Para você ter a diversidade, né, das coisas, né, que eu digo, a gente brincando, isso aqui é autobiografia, viu? Isso aqui é autobiografia. Ele teme em dizer que não, mas eu peguei esse poema e esse da peleja do Alonso com Bezinho e levei para dentro da minha tese de doutorado. Olha aí. Né? Levei para dentro da minha tese de doutorado, que era porque a minha visão, né, sobre o cordel é uma visão
é um viés que foge um pouco, né, dessa tradição dos que vieram antes de nós, né, estudando cordel. Porque eu observei que o cordel não conta apenas uma história, né, mas ele pode ser um cordel reflexivo e ele pode, inclusive, trazer elementos que não são nem reflexivos, nem são líricos, nem são narrativa, né? Que são os cordéis de cunho ensaístico mesmo, né? Em que o poeta quer apenas refletir, discorrer sobre um tema, né? Como uma dissertação. E esse primeiro que eu citei, o Iniciação Sexual na Zona Rural, né, é um tratado mesmo, né? Posso dizer até que antropológico, né, da descoberta do homem enquanto homem, da descoberta, né, essa descoberta, essa ligação com essas coisas que nós não entendemos. E esse outro, Peleja de Alonso com Dezinho, é um tratado de etnografia. Então, eu peguei esses dois poemas e trouxe para embasar a minha reflexão teórica, né? E foi muito, muito bacana, né? Porque eu pude observar, dentro da escrita da letra, né? do Varnesi, esse caminho, né? Dele como o elemento acadêmico que ronda, né? O espírito dele, e ele aplica de forma poética, né? Se afastando um pouco do ranço acadêmico. Né? E você falando, Geraldo, você falando dessa questão da multiplicidade da obra do Varnesi, vai tocar num ponto importante onde ele tem um lugar de nascimento que é lá com o seu Dezinho e com o pai dele, que é o humor, né? Sempre o batalhão ali era feito com muito humor, etc. Eu acho que o Varnesi captou isso muito bem. Tem muito crença no Tolerância Zero, né? Eu queria que você falasse um trecho para nós do Tolerância Zero, porque é muito que dá essa dimensão do humor e da importância do humor na sua obra. Aderaldo, obrigado pelas gentis palavras. E a Aderaldo tem acompanhado o meu crescimento e é um provocador. Às vezes a gente escreve um texto, manda para ele, a gente está achando que está fechando com o texto, sabe, César e Hamilton? Aí ele vem com um banho de água fria, mas naquele sentido do crescimento, sabe? De provocar, do poeta buscar o esmero do poeta, e ele gostou. Aderaldo sempre falou desse folheto da Peleja de Alonso com Dezinho e sobre essa estrofe primorosa, segundo ele, primorosa, né? Pediu saber a Deus é praxe dos cordelistas, e o mesmo eu faço agora, pedindo a Jesus as pistas para narrar a contenda entre dois bons repentistas. E aí, depois do lançamento, antes já do lançamento desse cordel, eu já vinha trabalhando alguma coisa voltada para o humor. O meu primeiro cordel sobre o humor foi esse aqui, Os 10 Mandamentos do Preguiçoso, que em 2 anos vendeu quase 10 mil exemplares, o que era, assim, em 2009, um número espantoso, né? Um folheto de 16 páginas, vender tanto assim. Foi o meu primeiro cordel de humor, César e Hamilton. Aí a gente estava num evento na USP, no Tuca, e eu li aquelas 10 estrofes que eu tinha feito, e o teatro, assim, as pessoas, umas cerca de 300 pessoas, quase morreram de dar risada, e não estava lançado ainda, era só numa folha. Aí os poetas todos disseram, você tem que lançar isso aí num folheto, porque isso vai vender como água. Aí foi o meu primeiro cordel, assim, de humor, que pegou. Então, só para vocês, até chegar o Pergunta Idiota Tolerância Zero. Primeiro mandamento, jamais escute quem diz que nasceu para lutar. Isso é conversa de quem não tem o que conversar, por isso nasça cansado e viva para descansar. Segundo mandamento, esqueça de se lembrar da obrigação no sesmo, passe a viver passeando na rua, vagando a esmo. Ame a sua cama como você ama a si mesmo.
Terceiro, se acaso encontrar alguém na brisa de um açude, não se faça de rogado e nem dê uma de rude. Se ele estiver descansando, faça um favor, lhe ajude. Aí eu vou pular lá para o nono. Se acaso achar um emprego, não aceite tal impasse. Porém, se sentir vontade de trabalhar, não repasse. Sente e espere um pouco até que a vontade passe. E aí eu fui vendo, eu digo, olha aí, como vendeu muito, aí depois eu fiz esse cordel, o Pergunta Idiota, tolerância zero, porque conforme conforme foi lançado o Preguiçoso, aí as pessoas começaram a me identificar, esse é o poeta engraçado, porque aqui a gente tinha um movimento chamado Caravana do Cordel, e a gente tinha evento todo mês, e aí o cordel foi ficando conhecido, e eu terminei também muito conhecido no meio aqui que faz cordel em São Paulo, das pessoas que apreciam o cordel, e aí veio o lançamento da Pergunta Idiota, Tolerância Zero, que já está no segundo volume e já ultrapassam os 2 volumes, mais de 10.000 exemplares vendidos também. Várias perguntas cretinas, escuto quando não quero. Se perceber inocência a contragosto, tolero, mas sendo apenas lorota, seja quem for a marmota, minha tolerância é zero. Num quarto escuro e trancado, vai descansar com prazer, batem na porta gritando, dormiu mesmo para valer? Só estou me espreguiçando, abrindo a boca e fechando e treinando para morrer. Na garagem do seu prédio, acabaste de apertar o botão do elevador e vem alguém xeretar. Subirá nesse momento? Não, o meu apartamento vai descer para me buscar. Trancadinho no banheiro, no trono se esforçando, nisso alguém bate na porta, a concentração cortando. No sanitário tem gente? De jeito nenhum demente, a merda é quem está falando. Levaram a pobre mulher para um hospital queimada, eu me queimei na cozinha enquanto fazia fritada. E foi com gordura quente? Não, doutora, certamente foi com gordura gelada. A mulher na pia trabalha, limpando louça e tigelas, o maridão preguiçoso está lavando as panelas. Imagine, meu amor, elas estão com calor, resolvi dar banho nelas. Então, aí segue neste volume, tem 50 estrofes, e no outro volume tem também 50 estrofes, e eu já tenho o terceiro volume para ser publicada futuramente. E aí eu escrevi vários outros cordéis, são uns 15 voltados para essa questão do humor. Mas aí vai aparecendo outras coisas e a gente procura ali equilibrar, como o Aderaldo disse aí nos últimos tempos, a gente teve que levantar a voz para combater quem queria nos matar, né? Porque pelo menos para a gente escapar. Aí eu confesso que dei uma reduzida na produção do cordel humorístico, do romance, mas são coisas que sempre me agradam muito de fazer, porque eu acho que a literatura também é preciso ter essas coisas. Não precisa ser o tempo todo reflexiva, nem política, não. Não. A literatura também pode fazer sorrir, pode ser entretenimento além de formar, no meu entendimento, né? No meu sentir. Muito bom, muito bom. Muito bom. Ô, Vanessa, e esse seu outro cordel, como é que chama mesmo? Sobre a questão política. O Assombro Bolsonarento. O Assombro Bolsonarento. Conta para a gente essa produção desse cordel. Olha, quando... E dá um contexto para o nosso público, né? Porque... Sim. Em 2018, quando a gente percebeu, né? Quando quando o Lula foi preso, que a gente viu aquela figura esdrúxula, que é bom nem comentar o nome, o crescimento dele, tendo uma repercussão, tendo uma aceitação, que 50 e tantos milhões de fascistas começaram a encontrar eco naquele louco. Eu digo, esse negócio aqui não vai dar bom, não. Isso aqui vai dar coisa. Essa peste vai terminar sendo eleito.
Aí foi aquela luta que vocês acompanharam e certamente fizeram a parte. Quem tem juízo fez a sua parte, mas não teve jeito. Era uma onda no mundo de fascismo, de levante mesmo de fascismo. Aí eu já comecei a escrever primeiro esse livro aqui, Do Fascínio ao Fascismo. Aí eu mandei uma outra obra que eu tenho sobre ser nordestino em São Paulo, que é uma obra muito maior do que a saga do nordestino em São Paulo, porque são 200 estrofes de 10 versos. Eu comecei a fazer este poema num curso que Aderaldo deu para os professores aqui em São Paulo. E Aderaldo apresentou um poema sobre a seca, feito por Leandro Gomes de Barros. E eu achei tão bonito a maneira de Leandro narrar, e eu digo, olha, está na hora de eu me arriscar por aqui. Aí Aderaldo lá dando o curso, e eu já comecei a escrever. Aí eu mandei esse texto para uma editora, para a Alameda, e a editora me convidou para conversarmos, porque tem a pretensão de publicar esse texto. Aí fui. Quando eu cheguei lá, isso já no fim de 2019, de 2018, né? O Satanás foi eleito em 2018. No começo de 2019, que eu fui lá na editora e falei desse texto, que são vários poemas sobre fascismo, sobre ditadura, sobre política. E aí a editora disse, não, primeiro nós vamos lançar esse. Aí veio a famigerada pandemia, atrapalhou tudo. Resultado, só foi lançado em 2021, mas em menos de um ano esgotou a edição do Fascínio ao Fascismo. Aí, quando foi o ano passado, eu num evento aqui literário, numa feira, aí encontro o Paulo Batista. Ele já conhecia meu trabalho e eu conhecia o dele, só que a gente não se conhecia pessoalmente, conhecia o trabalho, amigos comuns. Aí, conversando, aí eu disse, ô Paulo, você deve ter feito muita charge nesses 4 anos. Eu também fiz muito poema sobre política. Por que a gente não junta e faz um livro? O texto já está feito e você com a charge. Aí ele disse, Varnesi, que ideia maravilhosa, porque eu faço 2 livros por ano. Um eu já tenho e você agora me apresentou o segundo. Pronto, foi o que bastava. Isso foi no mês de setembro, estávamos em campanha. Aí agora eu peguei os textos que eu já tinha, mandei para ele foi escolhendo as ilustrações, as charges, e o resultado, lançamos esse livro agora, recentemente, por 2 selos editoriais, que o Paulo tem o dele, PB Editorial, e tem a Selim Trovoar, que é o do nosso amigo Nivaldo Brito. Aí juntamos e está aqui o livro com com boa parte da minha produção sobre política, né? Sobre denúncia, né? Sobre esse nefasto que ficou aí os 4 anos. Uma reflexão poética, um registro junto com as charges do Paulo. Mas são 2 livros aqui, olha, que se encontram, que se complementam, porque os dois em cordel, refletindo esse tempo tenebroso que a gente viveu durante esses 4 anos. Aqui tem já que nós estamos aqui, o Hamilton foi um perseguido pela ditadura, tem um aqui, poema, que eu vou apresentar algumas estrofes sobre a ditadura. Preserve bem na memória o ano 64, pois longe de ser teatro, é peça-chave da história. Uma mancha vexatória, revés que não se mensura, começo da época dura, do período militar, golpe que nos faz lembrar nunca mais a ditadura. Jânio Quadros for eleito, meses após desistiu, Jango seu vice assumiu o mandato por direito. Contudo, caçar o pleito sem ter a menor lisura. Numa péssima aventura, rasgaram a carta das leis sem nenhuma timidez, nunca mais a ditadura. O exército brasileiro, posando de pacifista, articulou, foi golpista, condenável, desordeiro. No chão do país inteiro, patrocinou a censura. Pelos porões da tortura, as pessoas padeceram
em nome das que sofreram nunca mais a ditadura. Fingindo-se os salvadores, dezenas de generais, almirantes, marechais, tornaram-se transgressores. Promoventes de horrores no quartel, na viatura, teve morte prematura numa desprezível prática contra esta forma dramática, nunca mais a ditadura. Sustentados na mentira, nos meandros da maldade, no quesito crueldade, atingiram a pior mira. Do doutor ao caipira, que falasse porventura, contrário a tanta loucura do regime opressor, pelo combate ao terror, nunca mais a ditadura. Intolerância, maus tratos, servidos nos seus banquetes, das prisões aos palacetes, surgiram tantos ingratos. Militares insensatos, donos de uma alma impura, promoviam a cortadura, batiam dando risada contra a perversa cilada, nunca mais a ditadura. Pelos seus modos cruéis, se as paredes falassem, se elas denunciassem os nomes dos coronéis, as mobílias dos quartéis fariam literatura, explicando a estrutura do reles militarismo pelo repúdio ao cinismo, nunca mais a ditadura. Aí o poema segue mais um pouco, porque teve muita coisa da ditadura, e aí esse aqui, César e Hamilton, é sobre esse período tenebroso, que eu vou mostrar um pouco do poema que dá nome ao livro, O Assombro Bolsonarento. Quando em 2018 os pensantes mais esquálidos confiaram a Bolsonaro preciosos votos válidos, falando apenas início, eu disse será difícil suportar tanta desgraça, incerteza ou intempere, rápido como uma minissérie, a Deus querer, logo passa. Estava muito enganado, porque esse quadriênio do governo demoníaco durou quase 1 milênio, de tristeza e desespero, despreparo, destempero, restringiu todo o aporte pela situação crítica perante a necropolítica, quase naufraga sem morte. Os milhões que acreditaram neste filho da milícia têm atração por maldade de maneira vitalícia. O bolsomínio raiz propaga tudo que diz a boca do imbrochável, defendendo o sadismo, decadência e purismo, o torna mais adorável. Alçado àquela cadeira, sem a menor estatura, acabou o ministério da riqueza, da cultura. Ignoto, pouco entende, limitado, não se rende às delícias e encantos dos bens imateriais e às belezas naturais, verteram rios de pranto. A partir de sua posse, dói o peito, fere a frente do executivo, provocou sério desmonte. A pátria virou refém nas mãos deste palafrém e privado de saber, é bom em grito, ameaça, em roubo, crime e trapaça, sabe como proceder. Figura decorativa, lembrando aquele espantalho, fechou outro ministério essencial do trabalho, deixando o trabalhador largado ao explorador, padecendo o desagravo, jeito asqueroso e lesivo, vimos aumento expressivo, beirando o trabalho escravo. Na questão educativa, aberração, veleidade, nenhum campus construído, terminou uma faculdade, a qual Dilma instituiu, ele apenas concluiu, a filha de outra autoria, afinal a canalice dialoga com a burrice, longe da sabedoria. Este ser abominável, rasteiro, artificial, desconhece escola técnica, Instituto Federal, considera o caso triste reconhecer quem persiste, dando cartaz ao infame, inapto no governar, se quiser prevaricar, precisando disto, o chame. Agredir a jornalistas, praxe nessa intransigência, mandando calar a boca as mulheres com frequência, propagou notícia falsa, o vulgar mala sem alça, espalhou padecimento, despreparado incompleto, pela força de decreto, promoveu o armamento. Gritou
e xingou as damas de uma maneira qualquer. As falas impulsionaram a virulência à mulher, devido ao seu sexismo, misoginia e machismo na forma deselegante, o machista inveterado sentiu-se encorajado pelo seu representante. Várias armas liberadas na mão de muito civil, hoje está em descontrole no poder de gente hostil. Peter Clima autorizou, toda a milícia se armou, a desdita só aumenta diante da quantidade, chacina e atrocidade, sofrendo a perda, lamenta. Então, por aí vai. É um livro pesado, mas que é preciso refletir para que nunca mais a gente volte a repetir uma tragédia desta. Hamilton, uma última pergunta, porque o nosso tempo está se esgotando. Liga o microfone. Microfone. Hamilton. Opa, tinha uma pergunta para Aderaldo, que essa não dá para escapar. Primeiro, o papel que o Cordel joga na resistência democrática. Assistindo você falar, a gente vê que o que aconteceu e o que nunca mais pode acontecer nesse país, né? Muito bom. Parabéns, Vanessa. Você fala, tanto o Aderaldo como o Vanessa, sobre o papel do Cordel em relação à literatura, memória e história. E tem uma passagem interessante num dos depoimentos de vocês que diz que sem o Cordel o cangaço teria sido apagado, né? Ouvindo você, eu vejo que sem o Cordel também a ditadura não vai ser apagada, né? Mas em relação ao cangaço foi mais forte ainda, porque quase não tinha vozes naquelas experiências que estavam ocultadas, né? O Cordel deu visibilidade ao cangaço. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Quer dizer, no fundo, o cangaço, o Cordel na construção da história, né? Porque a história tem sido uma história do vencedor. E o Cordel trabalhou justamente no sentido inverso, de dar visibilidade a essas experiências que hoje se tornaram públicas, universais, etc. Está claro? Está claro, Milton. O cangaço é um caldeirão ainda, né, cheio de elementos a serem descobertos e a serem estudados. Mas nos meus estudos, foi o cangaço que trouxe para o Cordel uma certa autonomia. A partir do cangaço, né, o Cordel encontrou o seu herói, né? O herói que ele tanto buscava, porque até o aparecimento do cangaço, né, o Cordel, os autores de Cordel viviam se balizando por heróis europeus, né? Então, você tem, né, como dizem alguns, né, alguns elementos dos heróis de cavalaria, de repente aparecem, né, as histórias, né, da tradição europeia, né, estão ali ainda, né, entrando no Cordel, e, de repente, esse movimento social, conhecido como cangaço, que a muita gente, inclusive, causa repulsa e repugnância, né? Mas ao Cordel ele se viu como autonomia, como se o laço se desfizesse, o laço com a Península Ibérica se desfizesse, e a partir daí os heróis, esses heróis do cangaço, começam a aparecer, começam a ser enxergados. E aí o Cordel tem toda uma história contada sobre o cangaço. Então, nesse momento, Hamilton, César, Vanessa e espectadores que estão aqui na nossa live, nesse momento, agora mesmo, algum poeta em algum lugar do Brasil está escrevendo uma página do cangaço, está escrevendo um episódio do cangaço, porque essa história do cangaço ainda está ainda sendo revirada, assim como Canudos também ainda está sendo revirado, ainda está sendo retirado, né? Pequenos elementos, pequenos episódios que os poetas, eu tenho certeza, que vão se debruçar sobre Canudos e trazer
né, cada um a sua visão, oferecendo mais um elemento para a história e para a memória. Assim como o padre Cícero também continua sendo um grande episódio, né, do cordel no Brasil, dessa formação do cordel enquanto contador da história dos perdedores. Então, como os poetas fazem parte, os poetas de cordel fazem parte, estão no lastro dos perdedores, eles trouxeram para si esses heróis esquecidos e amordaçados pelos vencedores. Então, quando nós olhamos para o todo cordelístico, nós encontramos Zumbi, nós encontramos as mulheres, né? As mulheres começam a aparecer de forma protagonista também, né? Desde 2020, né, com o surgimento do movimento Cordel Sem Machismo, as mulheres tomaram a voz, trouxeram suas vozes para o cordel, formaram vários coletivos de norte a sul do Brasil, né, e estão produzindo, e são elas, inclusive, que estão salvando o cordel, né, no sentido de oferecer ao cordel, né, mais pensamento crítico, né, mais vontade de revelar as atrocidades sociais. Então, o cordel serve-se disso. E o cangaço foi o primeiro que apareceu. Primeiro com Antônio Silvino, né, depois ele que é um proto-cangaceiro, depois ele segue com Jesuíno Brilhante, com Lucas da Feira. Eles começam a beber, inclusive, na literatura oficial, no Cabeleira, de Franklin Távora, né, e vem fortalecendo esse elemento, essa autonomia cordelística, trazendo para o cordel o laço da terra mesmo, né? A terra, o pó da estrada, o pó-estradeiro nordestino, né? Então, é o cangaço que traz isso para nós dentro do cordel. Bem, infelizmente, nosso tempo acabou. Que pena. E eu quero agradecer muito, Vanessa, você, por aceitar o nosso convite, agradecer ao Aderaldo por concordar em participar do programa para comentar a obra do Vanessa. Aliás, o convite foi do Vanessa para você, né? Agradeço aos dois e confesso que fico muito feliz, né, de ter conduzido esse programa junto com o Hamilton sobre uma literatura muito importante brasileira, né? E concordo plenamente com o Vanessa, né? De popular não tem nada, é literatura, é poesia, né? E ponto final, né? Passo a palavra a vocês para uma última despedida aí, caso vocês queiram falar com o nosso público. Olha, César e Hamilton, eu só tenho a agradecer a vocês dois pelo convite, agradecer a quem está aí no chat, por favor, também pedir que se inscreva no canal, porque esse canal é uma potência, olha o nome, Poetariado, isso é bonito demais. Então, vá lá, se inscreva para a gente não perder, eu já estou inscrito, já assisti vários episódios, Cida Pedrosa, Krenak e tantos outros, só para dizer do povo bom que eles entrevistam. Então, se inscrevam lá. Vamos fazer esse canal crescer, que a gente precisa dessas vozes. O canal, ele não dá voz, ele é a voz da gente. É aqui que a gente está. Ele não falou por mim, me chamou para falar. Então, o canal não falou por mim. Então, vamos nos inscrever e vamos divulgar, porque a gente precisa. E agradecer a vocês que estiveram aí. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Hamilton. Obrigado, César. Como hoje é Dia do Trabalhador, aí tem um irmão meu que está aí no chat, que é poeta também, o Vital, e está aí que escreve cordel. Tem outros dois irmãos, eu tenho um irmão criança, César, ainda, e Hamilton. Estão tocando violão, ainda não deram nenhum ensaio, se vão para a poesia, mas já tocam violão e cavaquinho, um com 9 e outro com 14 anos. O de 14 já está tocando muito bem, Vital também toca. Então, papai incentiva, é um incentivador da arte. E como hoje é Dia do Trabalhador, eu vou dizer aqui 2 estrofes do poema em homenagem à minha mãe, porque ela foi uma trabalhadora. Ela criou 12 filhos. Então, foi uma trabalhadora. E como hoje faz 2 anos da partida dela,
Então, neste livro aqui, Entre Lágrimas e Sorrisos, tem um poema chamado assim, Mamãe, da Fortaleza ao Declínio. Vou ler bem pouquinho, porque eu sei que pode vir o choro, né? Sou penúltimo da prole da grandeza, da mulher de 14 gestações, 11 vivos, mais 3 a natureza, carregou para outras dimensões. Corajosa criou todo esse time, o cuidado por todos se exprime. Na batalha, mamãe foi tão sublime que venceu os diversos furacões. O trabalho na roça, as plantações, permitiram a fartura de alimento, no terreiro diversas criações, garantiam no bolso algum provento, preocupada com roupa, casa, escola, sem deixar se perder nem cheirar cola. Como pobre, nenhum pediu esmola, com papai arrumou nosso sustento. Essa dama de fibra 100% é mulher soberana absoluta, sem deixar nenhum filho ao relento, protegia-os de toda má conduta. Numa olhada, impunha disciplina, rédea curta ao menino e à menina. A criança daqui não me domina, era a fala daquela mãe matuta. Com o jeito, às vezes, de astuta, na maneira severa de educar, a proforma corrente, meio bruta, revelava-se tão peculiar. Quem errasse sofria a punição, começava buscando o cinturão, só batia fazendo a narração, explicando por que disciplinar. Essa surra que você vai levar é por conta daquela safadeza, nunca mais você tente me enrolar, nem me venha mostrando esperteza, ou tentar descumprir a advertência, incorrer nessa brusca displicência. É melhor educar a consciência ao invés de apanhar pela brabeza. Na cabeça sobrava uma clareza que qualquer filho deve obediência. Educando mostrou muita destreza, apontando o caminho à coerência, o limite ensinado no respeito, residindo na roça, fez direito, a medida aplicada fez efeito, pois nenhum mergulhou na delinquência. Muito obrigado, viva o trabalhador e viva viva os poetas brasileiros, viva os poetas brasileiros. Aderaldo? Microfone, Aderaldo. Ouvir Varnesi, né, nessa peleja poética, né, é muito bom. Eu queria agradecer muito mesmo ao convite que ele me fez para estar aqui com vocês, César. Foi muito bom encontrar vocês, né, no 1º de maio, né, essa data emblemática para nós. Foi o dia que eu cheguei em São Paulo, em 1985, né? Cheguei no dia 1º de maio. Né? As catracas do metrô estavam abertas e eu andei a cidade, né, por baixo para conhecer, andei a cidade, né, fui conhecendo as coisas e tive assim, saltei na Praça da Sé e estava vendo ali, né, a festa do trabalhador, né, com os sindicatos, com a presença de grandes oradores. Foi meu primeiro dia em São Paulo, né, foi encontrar a possibilidade de um mundo em que os trabalhadores do mundo todo pudessem estar unidos, e eu vi ali na Praça da Sé, no 1º de maio de 1985, os trabalhadores unidos, fazendo, né, escrevendo a história brasileira. Né? E hoje eu estou aqui com vocês, ouvindo um trabalhador da poesia falar do seu projeto de salvação nacional pela letra lírica e épica. Né? É maravilhoso. E render graças a vocês que têm coragem nesse Brasil de ninguém, né? Pelo menos no que se fala, no que se trata de respeito aos poetas, né? Vocês terem essa coragem de levantar um canal dedicado à poesia. É muita revolução para a cabeça do pobre poeta Aderaldo, tá bom? Muito obrigado. Vou dormir feliz e contente, né? Mas antes eu também, para não deixar passar, eu vou ler aqui uma coisa que eu escrevi há algum dia. O mundo da poesia é dividido em camadas, umas mais aprofundadas, outras mais na flor do dia. Porém, existe a sangria descendo do garrafão, essa escoa pelo chão, abrindo grandes crateras, ficam na pele das eras. O mundo é grande ilusão.
Muito bom. Não tem mais o que falar, eu não vou nem me despedir. Bom, antes de me despedir do público, eu quero reiterar aqui o convite para vocês se inscreverem no canal, né? Curtirem o nosso programa, né? Isso é importante, e a poesia agradece. Uma boa noite, até o mês de junho. É o reencantamento do mundo acontecendo, né? É o reencantamento do mundo acontecendo. E convidos para a nossa próxima edição, dia 5 de junho, quando comemoraremos o nosso 3º ano de veiculação do canal do Poetariado. Uma grande noite, um ótimo dia do trabalho, uma ótima semana e continuemos vivendo poeticamente. Um beijo a todos. Tchau.